já faz algum tempo que alguns alunos meus vêm pedindo para eu explicar, mostrar, falar um pouco sobre o conceito de biopolítica. E eu não achei nada melhor do que, em vez de ficar gravando áudio e mandando por esses WhatsApps da vida aí, do que preparar então. Preparar não. Na verdade eu vou. Aquilo que eu expliquei em aula, eu vou tentar refazer, se a gente pode dizer assim, aqui no vídeo. Então, pelo menos fica lá na internet, fica lá no YouTube. Eu não vejo muitos vídeos sobre isso no YouTube, já busquei muito sobre o conceito, que é o conceito de biopolítica, e assim, tem muito material, pelo menos no Brasil, acerca desse conceito contemporâneo. Tá? Então, o que eu vou tentar propor aqui primeiro é explicar a aula que eu dou normalmente. E em segundo é deixar o material na internet para justamente quando algum aluno perguntar, professor, tem prova, né? Eu faltei, eu preciso de uma revisão. Então, ó, entra lá no YouTube, olha a aula tal, vai estar lá o vídeo, a prova e tudo mais. E para isso eu dividi um pouco toda a explicação em 3 partes. Primeiro, uma introdução do que vem a ser, ou como eu analiso a política, trazendo primeiramente a Hannah Arendt, que foi autora da minha graduação, autora do meu mestrado, e depois eu faço uma pequena panorâmica sobre o pensamento de George Agamben, filósofo que nasceu na década de 40, que permanece vivo, e depois eu faço uma leitura do Michel Foucault, meio que encerrando esse conceito de biopolítica, que é conceito moderno, antigo, contemporâneo, atual. Por isso que o que eu vou falar aqui está muito pautado na aula que eu dei, nos slides que eu utilizei. Para tanto, é necessário nós iniciarmos justamente pensando como que essa Hannah Arendt pensa a política. Quem é essa Hannah Arendt? Onde ela se encontra na tal fila do pão? E a Hannah Arendt é uma filósofa que nasceu no comecinho do século XX, 1900 e pouco, e vai morrer na década de 70, judia, foge do nazismo de Hitler, né? Foge para os Estados Unidos e lá faz basicamente toda a sua carreira filosófica. Né? Foi aluna de Martin Heidegger, amiga de Jaspers, então assim, muito conhecida no meio político, principalmente dentro de conceitos como totalitarismo, né? Uma obra famosa dela que é Eichmann em Jerusalém, A Banalidade do Mal. Então eu trago primeiramente a concepção da Hannah Arendt sobre política, para depois a gente aprofundar no Agamben, que será a nossa próxima conversa, não sei quando tiver tempo para gravar, e por último a gente entrar no Michel Foucault. E para Hannah Arendt existe na política um esquecimento dela. As pessoas esqueceram-se do que é política, as pessoas não fazem questão, talvez, de saber o que é política, por isso que ela se encontra no grau que ela se encontra. E afirma isso de que maneira? Afirma isso da maneira de que, se nós pegarmos a idade grega, né, a idade antiga grega e a idade moderna, a substituição, a transvaloração, utilizando o conceito do Nietzsche, mas não falando de Nietzsche, né, uma troca de moral, uma troca de referência, que enquanto na idade antiga era referencial, e ela fala isso lá na obra dela, Condição Humana, a ação, que é o pensar, a obra e o trabalho, né, o trabalho como uma coisa mais desumana, mais baixa no sistema de hierarquia, tendo o pensamento como topo da pirâmide, a modernidade, através da ascensão da burguesia, através da ciência moderna e do capitalismo, gerou, né, a busca da satisfação pessoal. E essa busca da satisfação pessoal transformou, ou seja, ação, obra em trabalho, pensamento, obra, aquilo que fazemos com as mãos, e o próprio trabalho, no inverso. Hoje nós trabalhamos, fazemos e por último pensamos. Isso se reverte numa sociedade de massa, que objeta, coisifica, manipula, mecaniza, né, tecnifica o homem contemporâneo,
numa peça de uma engrenagem, ou seja, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, comprar, fazer e pensar nessa história se perde. Por isso que a Arendt compreende que a política sofre um esquecimento. Ela sofre um esquecimento porque o cidadão moderno, frente ao cidadão grego, só pensa em trabalhar. Enquanto na Grécia Antiga, o trabalho era coisa de escravo, o trabalho era coisa de animal, ou seja, era o mais baixo grau. Ficar pensando, agir, ou seja, a ação era o princípio da humanidade. Né? Era, vamos dizer assim, ser humano, ser animal político, ser diferente dos animais é agir, é falar, é debater, é questionar, é ser político. Dessa maneira ainda, a Arendt compreende então que a política está fora do homem. Né? O que é estar fora do homem? A autora pode se compreender como que o homem não é um animal político, como pensou Aristóteles, e aí ela faz toda uma leitura de como ela compreende essa afirmação aristotélica de que o homem é um ser político, porque para Arendt a política está fora do homem. Ela acontece entre os homens. Quando eu e você nos colocamos, aí ocorre a política. Né? Nesse entre. Eu, tu. Isso é política. Porque não ocorre política fechada num quarto. Não ocorre política numa pessoa só. A política, ela é coletiva. Por isso que o ser humano é um animal político. Ele é um animal político porque, de certa maneira, ele tem que... Desculpa. O ser humano é um animal não político. Porque ele está sozinho. Ele só passa a ser político quando ele encontra com outro. E aí é uma força, uma obrigação de ser político. E lá na filosofia grega, ou seja, lá na idade grega, ser humano, ser bios, né, ter vida, era agir, era falar, era se expressar na praça, debater, né, a doxa. E na modernidade, a política sofre esse esquecimento, a política se perde, a política fica como último passo, porque pensar não dá dinheiro, pensar não serve para nada, o que vale é a técnica, o que vale é a engrenagem, o que vale é o sistema, mais do que ficar pensando, questionando, elaborando ideias. E aí tem um texto do Gustavo Marcel Figueiras Lacerda, que ele publicou pela... Na verdade não publicou, mas foi um texto de 2011, que é uma monografia apresentada no Instituto São Tomás de Aquino. E ele fala algo muito interessante nesse processo, só vou achar aqui, que é justamente, ó, quer ver? Que para Arendt, a política ela tem que defender a liberdade. O ser humano é político porque ele pressupõe a liberdade. Ele é livre. E toda política que quebra a liberdade, ou seja, não deixa o indivíduo, o cidadão agir, não é política. E aí, cito o Gustavo, ó, de maneira que, para reconstruir o sentido da política, a filósofa volta às suas origens no mundo grego, de modo a verificar que a política encontra seu sentido pleno na liberdade. Liberdade esta que existe entre seres plurais, que detêm o igual direito de atividade política e de fala comprometida com a vida da polis. Assim, Hannah Arendt percebe que a política não é um caráter essencialista do ser humano, ou seja, não está no ser humano, que por natureza é apolítico, mas surge no totalmente fora dos homens, ou seja, no entre os homens, na vida comum. Né? Então, para Arendt, mais do que tudo, a política tem que estar pautada na defesa da liberdade. Talvez, claro, tenha todo aqui um ressentimento do totalitarismo, né, do sistema nazista que a Arendt sofreu na pele, ao ponto de se tornar apátrida, ou seja, ficar sem pátria. E mais até, é uma política que trabalha na pluralidade humana. Esse entre os homens é ter como pré-estabelecido que esse entre se faz na pluralidade humana, numa ideia de igualdade e distinção. É igualdade porque somos iguais perante a lei, somos iguais perante o sistema,
E também há uma distinção, porque eu sou diferente de você, eu penso de maneira diferente de você, como se eu pudesse afirmar aqui, então, que a política ela está nessa tensão entre somos iguais, porque somos seres humanos, e também não somos iguais, porque pensamos de maneira diferente, vivemos de maneiras diferentes. Então, a política, para Hannah Arendt, se abarca desses conceitos. O homem não é político, ela tem que ser, a política tem que defender a liberdade, ocorre no entre os homens, né? E mais ainda, é o que a Arendt alerta, esse esquecimento, o esquecimento do homem moderno da função da política. E aí sim, nós entramos nos slides da aula, que são justamente sobre uma primeira narrativa até, de como que a política se torna biopolítica, ou como a sistematização, a burocratização, a legalização, a constitucionalização da democracia cada vez mais diminui a liberdade do indivíduo e o transforma não mais em bios, que pressupõe a liberdade, mas transforma tudo em zoé. E logo no primeiro slide eu afirmo a diferença entre política e biopolítica, onde eu digo assim, a política é a autogestão coletiva dos sujeitos e constituição da sua autonomia no espaço público. O que significa isso? Significa, de uma maneira ou de outra, que a política ela está no espaço público, ela ocorre no espaço público. A partir do momento que eu saio da minha casa, aquilo já está sendo política. Foi o que eu acabei de dizer com relação a Hannah Arendt. Esse entre se faz no espaço comum, nessa pluralidade humana. O que acontece na contemporaneidade, segundo alguns autores, é que nós não vivemos mais essa política plena, onde defende-se essa liberdade, mas sim uma burocratização da sua própria vida, que de certa maneira é o significado de biopolítica, que nada mais é a administração da vida humana, a derivação da política em técnicas de gerenciamento da natureza humana. É como se todos nós tivéssemos direito, e esses direitos que nós temos, cada vez mais vai nos animalizando, vai nos transformando em zoé, vai nos tirando a liberdade, a espontaneidade, a ação e nos colocando numa mecanização. Por isso que nós podemos afirmar claramente que quanto mais direito a gente está buscando, quanto mais direito a gente quer, menos liberdade o indivíduo vai tendo. Porque mais leis vão amarrando, mais leis vão prendendo. Então toda aquela concepção de que nós estávamos caminhando para o nivelamento dos direitos desde o século, XVIII até o contemporâneo, se mostra, na atual conjuntura, um emaranhado de leis, um emaranhado de declarações que nós nem sabemos quais são e nos perdemos dentro dela. Tá? Por isso que também é importante compreender que todo esse emaranhado de leis, de sistemas, de declarações, de constituições, de alfândegas, por exemplo, demonstra que o poder na Idade Média, né, era muito mais claro, era muito mais limpo do que o poder contemporâneo. O poder na Idade Média era visto. O poder na Idade Média podia ser morto. Bastava o quê, por exemplo? Bastava eu atirar uma flecha no rei ou no senhor feudal e ele estava morto. Eu vi o senhor feudal entre a gente, né? Cavalgava pelo manso senhorial, ia na taverna tomar cerveja conosco, era limitado de certa maneira em seu poder, podia morrer a qualquer momento. Agora, o homem poderoso atual, ele é tão separado da gente, ele é tão afastado da gente, que se assemelha a um Deus imortal. Né? Você pega quantos numa empresa grande e não sabe quem é o seu patrão? Ah, eu sei que é tal, mas eu não conheço. Nunca vi ele, mas ele manda em mim. Então, assim, o poder contemporâneo, o homem poderoso contemporâneo, ele se fundamenta, como eu escrevo lá, primeiro, isolado geograficamente. Está dentro de condomínio fechado, portões eletrônicos, alarme, cães ferozes, segurança, então você não chega perto dele. Ele já se
separa, vamos dizer assim, do mundo dos mortais. Segunda questão que é importante é que seu tempo vale dinheiro. Né? Para conversar com um homem poderoso hoje, você passa por um, passa por dois, por três assistentes, pelo secretário, pelo subsecretário, pelo secretário do secretário, para ver se você arruma um espaço na agenda dele para conversar com você, que é um simples mortal. E o terceiro é que às vezes os ocupantes desses altos cargos nem sempre são os verdadeiros donos do poder, porque tem poderes maiores que eles que mandam sobre eles. Então, você dizer hoje, quem manda em você? Quem manda no país? O grande empresariado. Quem é o grande empresariado? Um exemplo claro pra gente, tá? É o Marcelo Odebrecht. Quem era Marcelo Odebrecht? Até ano passado? Não sabíamos. E o cara mandou no país. E se não manda ainda? Percebam? Já não. Na Idade Média a gente via lá, ó, é ele que manda em mim, é ele que me governa. Mesma coisa vale para o servo da Idade Média e o cidadão moderno. Olha, o servo na Idade Média ele tinha direito de ir e vir sem passaporte, sem passar pela alfândega, sem precisar de um visto. O servo na Idade Média tinha o direito de mudar-se de território, instalar-se na terra de outro senhor feudal e que era obrigado a recebê-lo. E mesmo se com tudo isso ele caísse na miséria, a igreja ainda ia lá e ainda dava terra para ele plantar e colher. Com a Revolução Francesa, de um modo claro, com a Revolução Burguesa, essas terras são tomadas da igreja, o Estado toma ela das igrejas e vende para os pequenos burgueses. E aí hoje, se você fica pobre, você não tem nem terra, você não tem espaço para terra. Hoje, se você vai para outro país, quanta papelada não precisa? É visto, passar pela alfândega, precisa de passaporte, às vezes precisa tomar uma vacina. E mais, né? Não existe um direito de mudar de território. Se você quer mudar de um país para o outro, olha quantos documentos, né? Quanta burocracia, quanto dinheiro tem que ser gasto também, quanto protocolo, quanto reconhecimento em cartório. Você não tem que correr atrás para ter o direito de mudar de um país para o outro. Então, assim, afirmar que o homem moderno é livre é um pouco complicado. Trazendo aqui a diferenciação entre o servo e o homem moderno, não sei se nós somos tão livres assim. E aí nós percebemos que, incentivados a fazer uso de seus direitos, os cidadãos reivindicam mais direitos. Esses direitos são reconhecidos, transformam-se em leis. Essas leis, para existirem, precisa o quê? Um aumento do Estado. E esse aumento do Estado faz com que aumente a máquina burocrática, faz com que aumente a máquina policial e a máquina judiciária. Então, quanto mais direito nós queremos e quanto mais direitos são reconhecidos, mais o sistema tem que ficar grande para que possa regular, possa cuidar, possa gerenciar esse monte de lei, esse monte de direito que nós estamos querendo. Com isso, nós temos o direito, mas vamos perder a nossa liberdade, ao ponto de não sabermos mais o que pode e o que não pode ser feito. Onde se pode ou não se pode fumar um cigarro. O que pode ou o que não se pode falar. Seja no vídeo, seja numa aula, seja na rua, seja no jornal. A própria liberdade de expressão hoje, ela cai em desuso, porque o que é ser livre? O que é ter liberdade de expressão, já que existe milhares de direitos que asseguram que você não pode falar isso, que você não pode falar aquilo, porque maltrata, cria discurso de ódio. Então, nós vamos nos fechando, deixando de pensar, deixando de agir, deixando de fazer aquilo que era mais importante na Grécia Antiga, que era ação, e vamos, de certa maneira, nos animalizando. E aí eu afirmo assim, a expansão, então, do olhar fiscalizador do Estado para dentro da esfera privada tem como uma de suas mais graves consequências a redução da diferença entre o moral e o jurídico. Ou vai dizer que não? Antigamente, a própria sociedade se regulava moralmente. Né? A pessoa foi lá e traiu a esposa, por exemplo, a própria sociedade, os vizinhos, o bairro, a igreja, ela própria castigava,
vamos dizer assim, moralmente o indivíduo. Hoje, por causa desse processo jurídico que vem em grande ascendência, tudo é BO, tudo é processo, processa. A questão não é mais moral, a questão é se está na lei. Se está na lei eu posso fazer. Né? Se está na lei eu vou fazer e pronto. Né? Tudo hoje, a relação de um para com o outro passou a ser essencialmente jurídica. Se tem uma lei que me assegura, eu vou aplicá-la. Né? Eu vou colocá-lo no sistema. Eu vou processá-lo. Eu vou abrir BO. Não se consegue conversar mais. Hoje, qualquer coisinha, liga para a polícia. A polícia tem que resolver. Aí vem a polícia lá e aconteceu. Ai, meu pai não quer sair de casa. Ou ai, meu pai veio bêbado. E com isso a sociedade vai perdendo a sua moral, vai perdendo a sua categoria, de certa maneira, regular a moral da própria sociedade, e o direito, que até então tinha um papel secundário, passa o quê? Passa a se relacionar, a ser o entre. Tá? Não é mais a política, os bons modos, a moral que regula eu e você, mas é o direito. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer aquilo. Com isso, nós vamos deixando de agir em sociedade, deixando de questionar a sociedade, deixando de ajudar a sociedade em troca de uma frase que é mais ou menos assim: ah, eles que resolvam, a polícia que cuide. E deve ter lei sobre isso. Eu não vou lá me meter, depois é capaz de tomar processo ainda. Percebam? Nós vamos então cada vez mais nos fechando dentro da esfera privada, deixando a moral, que já é pequena, se dissolver, e com isso faz com que um olhar, né, acender um cigarro, né, as formas mais espontâneas do ser humano passam a ser um processo de lei, ou seja, uma normatização da vida. Antigamente você olhava para uma pessoa, hoje você pode receber um processo por assédio. O que você está olhando? Você não tem para onde olhar, não? Você fica olhando para mim? Você é louco? Vai dizer que a gente não escuta isso. Um simples olhar virou caso de BO. Um simples olhar virou caso de eu chegar na frente de um juiz. E isso tem um nome que chama-se normatização da vida. E aí eu falo, ó, normatização da vida é a grande e cada vez maior regulação jurídica e moral das ações individuais, dos componentes de uma comunidade política. Então, enquanto a modernidade pressupunha a autonomia, né, a consciência, o ser livre, o saber se relacionar, parece que foi tudo por água abaixo, porque o que a gente vive hoje é o inverso da autonomia, né, é o inverso da democracia. A gente está cada vez mais fechado, sem saber o que fazer. Você vai no banheiro hoje, por exemplo, tem uma plaquinha: urine no vaso. Jogue o papel no lixo. Então, assim, se eu preciso de uma lei, ou eu preciso de uma frase que fale, faz urine no vaso, jogue o papel no lixo, literalmente, nós estamos infantilizando esses cidadãos. Nós estamos tirando a total autonomia, e aqui a autonomia eu faço uma relação com consciência, de que deveria estar pressuposto de que urina é no vaso, que o papel é no lixo, que a fila é para todos, que a sua senha 10 antes pressupõe que venha 9, e assim por diante. Com essa juridificação, não sei se existe essa palavra, da vida, essa normatização da vida, ou seja, a lei impregnada no sistema e cada vez mais cerceando as nossas liberdades, a gente não sabe mais o que fazer. E aí tudo vira processo. Tudo pode virar, de uma maneira ou de outra, a uma infantilização, a uma animalização do cidadão. Né? Afirma um autor o seguinte, ó: evoluímos então para uma sociedade onde não haverá mais a diferença entre adultos e crianças, pois todos serão menores de idade, onde não haverá pais e filhos, somente a multidão inumerável dos órfãos de todas as idades, reunidos no imenso colégio interno sob a tutela do Estado, cada um com uma luzente crachá de cidadão. Quem afirma isso é Olavo de Carvalho, num livro dele chamado Jardim das Aflições. E o que fica para nós no finzinho desse vídeo é justamente isso, ó: pois todos serão menores de idade. O que pressupõe ser menor de idade?
e que não tem uma consciência formada, que pode errar. A gente pressupõe que um adulto tenha mais consciência, saiba balizar as coisas, saiba discutir, conversar, ser político. Mas o que acontece com um sistema que vai cada vez mais mecanizando as suas ações, ou seja, tirando as suas liberdades, tirando a sua autonomia, mais infantil vai ficando essa sociedade, mais problemática vai ficando essa sociedade que só quer saber se tem direito. Se eu tenho direito, não me importo com o outro. Quando, na verdade, não havia necessidade de criar uma lei contra o fumo. Não fume em local fechado. É o básico. É o básico. Imagine todo mundo fumando em um restaurante fechado. Então, essa consciência básica, não fumar em lugar fechado, vai se perdendo. E vem se perdendo cada vez mais. E isso vai normatizando a vida. Vai criando-se leis, então, que você só pode fumar em determinados lugares. E aí você não sabe se você pode fumar na rua, se você pode fumar num bar que é meio coberto e meio na rua, se você pode fumar num coreto de uma praça. E isso vai, de certa maneira, tirando a sua vida, o seu bios, o seu bios, e vai se transformando em zoé, em animal que se domestifica e fica cada vez mais alienado num sistema de leis, normas, jurídico, posso, não posso e tudo mais.